Obrigado. Obrigado, presidente. Cumprimento o senador Paim, o Gregolin, eu diria, meu amigo Gregolin, cumpriu uma função histórica nesse país e a história vai registrar isso. Cumprimento a todos e, primeiramente, queria dizer alguma coisa sobre a nossa federação. Nós representamos os trabalhadores aquaviários. Quem são os trabalhadores aquaviários? São os marítimos, os mergulhadores, os trabalhadores na navegação fluvial e os pescadores na pesca industrial. Ou seja, quem navega, quem está na água, pertence à nossa federação. Os pescadores artesanais não estão representados por nós. Eu sou marítimo e fluviário, naveguei na Lagoa dos Patos, Rio Grande, atracava ali no Rincão da Cebola durante muito tempo, prefeito. E naveguei no mar, cabotagem, naveguei no offshore e tive uma experiência muito breve sobre a vida do pescador quando comandei uma embarcação adaptada, uma traineira adaptada para o apoio, senadora, prazer em vê-la, adaptada para a atividade offshore. Então, ali eu pude ver o que é a atividade de um pescador na pesca industrial em alto mar. Ou seja, uma embarcação pequena, não é? Diferentemente de quando eu navegava na cabotagem num navio ou navegava na navegação interior em águas protegidas, não é? Era uma navegação pequena em alto mar, exposta num espaço confinado, numa adversidade física muito grande e numa situação social muito incômoda. Então, essa atividade, ela tem essa particularidade agravante à atividade marítima. A OIT, senador, define, das nossas atividades que nós representamos, das 4 atividades mais perigosas, mais penosas, uma delas, e talvez a primeira ou a segunda, o mergulho ou a pesca, são consideradas as atividades mais penosas, pelas razões que nós citamos. Confinamento, a diversidade de tempo, de clima, não é? E de incerteza. Não é? E ao contrário de outras atividades que houve uma evolução muito grande tecnológica. Na pesca, a situação do pescador, ela evoluiu, não há dúvida, o Gabriel está aqui, mas continua muito adversa. Então, se há uma injustiça, se foi cometida uma injustiça aos trabalhadores, a partir de 98, eu diria que, particularmente, os pescadores foram os mais injustiçados. Então, e a atividade, o ministro Gregolin falou, mas me permita, ministro, reafirmar o que Vossa Excelência disse, é uma atividade fundamental para a humanidade, não para o Brasil, para a humanidade. Trata-se, presidente, de proteína, da melhor proteína de alimentação, de saúde, trata-se de segurança alimentar e de saúde pública. Então, essa atividade, e eu gosto de exemplificar, nós produzimos, ministro, na ordem de 1 milhão de toneladas anualmente entre a pesca marítima, a aquicultura. A China produz 53 milhões, não é, Gabriel? 53 milhões de toneladas de pescado em aquicultura, em águas interiores e na exploração marítima. O que isso quer dizer? Quer dizer, não num exercício simplório, mas num exercício real, e o ministro sabe disso, que a potencialidade brasileira, que tem mais água, nós temos 3 vezes mais água do que a China, uma costa menos explorada, isso quer dizer que nós temos um potencial de produzir alimento da melhor qualidade, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Então, quando o presidente Lula criou o Ministério da
pesca, ele foi um visionário no sentido de enxergar, não é? Um século vindouro, não é? Da crise de alimentos. Então, a atividade, ela deve ser prestigiada. E para isso, o início disso foi a criação do Ministério, com o apoio. Eu até diria, o meu amigo Penteado gosta de dizer que nós demos o primeiro passo, não importa quem deu o primeiro passo, demos não enquanto categoria, mas enquanto brasileiros, no sentido de fazer um esforço para a criação desse ministério, para cumprir uma tarefa histórica, que eu creio que está cumprindo. Então, voltando ao trabalho da minha representação, o pescador industrial, nós temos uma legislação, nós somos, como disse o ministro, seletistas, e aí, infelizmente, injustiçados, porque pescamos em alto mar. Não é? Há situações, o Gabriel depois vai falar sobre isso, da pesca oceânica, e ele vai falar, Gabriel, não vou me meter na tua charla aí, mas a pesca oceânica, que foi também uma outra emergência para a criação do Ministério da Pesca, era a necessidade que nós tínhamos e temos de ocupar as zonas econômicas exclusivas e aumentar as nossas cotas de captura para assegurar estatísticas e assegurarmos cotas, né, no alto mar, porque o atum, especialidade do Gabriel, ele é um peixe migratório, então ele passa na nossa costa e nós não temos como capturá-lo. Nós temos que capturar esse atum para assegurar cotas e estatísticas de pesca e não temos como fazer. Então, quem tem que fazer isso seremos nós, aquaviários, pescadores, não é? Preparados, estamos trabalhando conjuntamente com a armação, no sentido de preparar essa gente, preparar embarcações, preparar conhecimentos para conseguirmos buscar esse peixe que, teoricamente, não é, deveria ser nosso. Então, isso é uma tarefa muito difícil, e envolve muitos ministérios. O Ministério da Pesca está à frente disso, mas envolve também o Ministério da Educação, envolve a Marinha do Brasil, envolve a necessidade de formação, envolve as nossas entidades, nós estamos à frente disso, no sentido de conseguirmos preparar a nossa gente para pescar e assegurar capturas nas zonas econômicas exclusivas e assegurar esse pescado que poderia ser perdido. Então, é uma outra tarefa. Tá? E tem que preparar isso, tem esse espaço, esse desafio que nós estamos, com um esforço coletivo, conseguindo atingir. E esse pescador, esse homem que tem que ser preparado para isso, ele está sujeito a uma legislação, não é? Lamentavelmente há essa injustiça, porque a pesca é sazonal, ele vai buscar o peixe e quando não tem o peixe, depois desse sacrifício, ele fica sem o seguro-defeso e sem o seguro-desemprego. Esse homem, esse aquaviário, ele está sujeito a toda uma legislação nacional e internacional. Senador Paim, nós estamos lhe devendo uma missão que Vossa Excelência pediu, no sentido de avançarmos na 2006, na Convenção Marítima, mas fazemos outro apelo a Vossa Excelência, porque a Convenção da Pesca, a Convenção Internacional, a Convenção 188, também está na Casa Civil, não é, Vossa Excelência? Nós estamos também apelando a Vossa Excelência no sentido de que venha a ser tramitado e ratificado imediatamente pelo Congresso Brasileiro. Ou seja, as convenções internacionais, elas têm que passar pelo Congresso, enfim, para a sua ratificação e depois a sua internação na nossa legislação. Então, um apelo a Vossa Excelência para que nos ajude também nesse sentido. E essas convenções internacionais, particularmente a 188, não é uma única convenção, é, digamos, um guarda-chuva de convenções. É uma série de convenções, idade mínima, exame médico, repatriação, alojamento, uma série de legislações internacionais que são sintetizadas numa única convenção e depois internadas em lei para regular a atividade, a nossa atividade. Então, isso, nós precisamos disso. Nós precisamos, em verdade, de três coisas. Emergencialmente. A primeira é essa,
não é? Que sejamos normatizados a parâmetros internacionais. Não é? A segunda, que venhamos a definir, senador, esse vácuo, esse limbo, como bem colocou o ministro, de que nós estamos desprotegidos, injustamente desprotegidos num determinado momento. E a terceira questão, que é objeto desse nosso encontro, é que não é a busca do tempo passado, mas é que sejamos vistos diferentemente como somos. Então, é esse o apelo que nós fazemos. Muito obrigado.